Olá, este é o Rede Notícia Entrevista. Assuntos que mexem com o dia a dia das cidades, tratados de uma maneira séria, mas descomplicada, sempre ao 12h30, de segunda a sexta-feira. Eu sou Juliana Lima, muito boa tarde para você. Você já ouviu falar, João, sobre a lei do Times Square? Explica pra gente. Oi, Juliana, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando o Rede Notícia Entrevista. Já ouvi sim. Agora, e você, telespectador da TV Horizonte, ouvinte da Rádio América, você já ouviu falar da Lei Times Square aqui de Belo Horizonte? É isso mesmo. Desde o último dia 8 de março, se tornou lei aqui em Belo Horizonte, projeto aprovado pela Câmara Municipal que permite a instalação de painéis de LED de até 40 metros de altura na Praça 7, aqui no hipercentro de Belo Horizonte. Esse projeto que é polêmico, né? O texto permite que a capital reproduza o que já é feito na Times Square, que, para quem não sabe, é uma famosa avenida de Nova York, lá nos Estados Unidos. Houve parte de resistência por alguns vereadores, alguns grupos tentaram excluir a Praça 7 da proposta, mas as emendas que foram feitas ao projeto original não foram aprovadas. Por isso que hoje nós vamos ouvir aqui no nosso Rede Notícia Entrevista o autor da proposta, que é o vereador Vanderlei Porto, do PRD. Seja bem-vindo, vereador, boa tarde. Obrigado. Boa tarde, João. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos que nos assistem. É uma alegria imensa poder estar aqui debatendo esse projeto tão importante para a cidade. Muito bem. Participa conosco também de forma remota o professor Flávio Casaladi, que é arquiteto, urbanista e professor na Universidade Federal de Minas Gerais. Professor, boa tarde. Bem-vindo também ao Rede Notícia Entrevista. Boa tarde para todos aí no estúdio, vereador, Juliana, João, aos nossos espectadores. Uma alegria toda nossa. Espero ser um debate frutífero. Ô, vereador, para a gente começar, esse marketing pegou bem, né? Lei da Times Square, que obviamente não é esse o nome, né? Mas ficou conhecido por causa disso. Queria que o senhor explicasse em linhas gerais, para as pessoas entenderem de uma forma bem objetiva, o que é esse projeto. O projeto em si, a gente alterou a lei, né, o Código de Posturas da cidade, fazendo com que nesse perímetro uma área de promoção. Essa área de promoção faz com que se permita a instalação dos painéis, né, da forma que foi dita aqui no início, e com o objetivo de fazer com que a gente tenha ali um atrativo. O centro da cidade está esvaziado, em especial a Praça 7. Nós podemos ver que os comércios nas regiões de Belo Horizonte se fortaleceram, então não tem aquilo mais de ir ao centro, né? Eu que sou do Barreiro, a gente ouvia assim, hoje eu vou na cidade. É verdade. Hoje eu vou... Não tem isso mais, porque os comércios se fortaleceram. E com isso, a Praça 7, que é um símbolo, foi se esvaziando. Lá nós temos lojas fechadas. E a ideia era com que nessa área de promoção pudesse ter ali um atrativo para geração de renda, geração de emprego e utilizando aí das novas tecnologias. E o projeto foi apelidado aí da Times Square porque a gente se inspirou, de fato, em vários locais do mundo, dentre eles a Times Square, que é a mais famosa, mas Buenos Aires tem, Xangai e tantos outros lugares que promovem isso e é um verdadeiro sucesso. Muito bem. Vereador, nós sabemos que esse projeto ele é bem polêmico, né? Ele gera um pouco de medo nos admiradores, inclusive dos prédios antigos. A gente sabe que boa parte do centro histórico aqui de Belo Horizonte tem tombamentos, prédios religiosos, políticos, etc., né? Esse projeto do senhor contemplou essas duas coisas, o desenvolvimento e a preservação dos bens históricos? Nós tivemos o cuidado de colocar na lei que todos os prédios que forem tombados, eles precisam passar o licenciamento de quem for pôr placa, quem for pôr o painel, vai ter que passar pelo Conselho de Patrimônio da cidade. Então, ali vai ter um conselho deliberativo que vai ter poder de veto na questão da licença ou não. Então, a gente teve esse cuidado. E também um outro ponto da lei, que cada prédio não pode ultrapassar 30% ali da fachada. Então, com isso, a ideia é não descaracterizar, apesar que hoje o patrimônio que está lá está descaracterizado. Se a gente for lá, nós vamos ver muitos prédios pichados, por exemplo, com pichações lá no alto. Então, assim, hoje a propaganda que se tem na Praça 7 são de pichadores. Vamos trazer para esse debate também o professor Flávio. Ô, professor, o senhor me ouve? Da forma como a lei foi aprovada, ela é viável?
Nós tivemos um problema técnico com o professor tô Flávio, aí nós vamos, daqui a pouco ele vai reconectar, Ok. para ele poder fazer as colocações dele. Queria continuar falando com o vereador Vanderlei. A gente sabe que há muita polêmica, como eu disse, nessa história toda. O projeto, de acordo com o senhor, vai contemplar essa história toda. E em relação aos gastos que a prefeitura vai ter para poder fazer essa modernização, isso foi pensado também? O gasto é zero, porque não é uma intervenção agora do poder público. Para que o projeto aconteça naquele local, vai depender da dinâmica de mercado. Então, não tem mais uma interferência pública. O que era público era o que? Era alterar a lei na Câmara e a Prefeitura sancionar. Então, para que se tenha ali uma placa, por exemplo, alguém que trabalha com isso, vai lá, vai captar o ponto, aí é uma negociação entre eles, entre dono de prédio ou síndico, e por aí vai. Ou se o próprio prédio também quiser instalar uma placa, ele também pode licenciar. Placa não, né? O painel. Então, assim, essa dinâmica não passa mais pela Prefeitura. E a Prefeitura ainda vai ter um ganho. Cada painel que ali for instalado, a Prefeitura tem direito a 1 hora de inserções por dia. E nesse tempo, a Prefeitura vai poder divulgar ali ações como campanhas de vacinação, ou seja, utilidades públicas que são importantes para a cidade. Ou seja, a prefeitura então vai abrir uma concorrência para aqueles que Não, querem? não, é porque é privado. Sim. Ali é totalmente privado. Sim. Então, será 100% independente da prefeitura. Ou seja, quem quiser instalar vai ter que passar o processo de licenciamento pela prefeitura. Sim, a prefeitura só vai licenciar. A prefeitura ela vai ganhar ainda com o imposto pago pela placa, né, pelo Agora, painel. para quem está nos ouvindo entender exatamente aonde esses painéis podem ser instalados, que a Praça 7 é grande, né? São uma confluência ali de 4 ruas principais, né? Onde é que é isso, vereador? Todas as esquinas no entorno da Praça 7. Faz um raio ali, né, que é o que a gente coloca de área de promoção. Obviamente que se o projeto pegar, a gente pode pensar, às vezes, em expandir, por que não? Ou levar até para as outras áreas da cidade. Eu estava falando ali agora, porque nessa semana eu ouvi uma entrevista do presidente Marcelo Souza, da CDL, defendendo essa área de promoção também na Savassi. A Savassi foi penalizada muito ali com a reforma e depois, na hora que estava recuperando, veio a pandemia. Exatamente. E também é uma área esvaziada. Por que não a gente discutir Savassi? Mas para isso tinha que mudar o plano diretor também. Mudar, o código de postura lá também. E a Savassi, até a gente não teria resistência que teve até conversando com alguns vereadores de esquerda que foram contrários ao projeto. A Savassi, como não tem ali prédios tombados, então não teria essa resistência eles toda. não teriam interferência nisso. Outras áreas possíveis que o senhor já imaginou? Não, até agora o que foi citado assim, de sugestão foi a Savassi. Muito bem. Agora o professor Flávio já está conosco, quero chamá-lo para essa conversa. Mais uma vez, professor, seja bem-vindo. A lei, da forma que foi aprovada, professor, ela é viável no ponto de vista arquitetônico, urbanístico? Bom, eu entendo a boa intenção do vereador, acho que tudo que puder contribuir para a dinâmica econômica da cidade é bem-vindo. Só que eu acho que ela é inadequada do ponto de vista de inserção urbana, de preservação do patrimônio, de identidade e memória da cidade, e é inócua do ponto de vista de revitalização urbana. Bom, em primeiro lugar, nós demoramos décadas para revelar a cidade de Belo Horizonte para os belo-horizontinos. E se a gente voltar a ocultar a cidade, nós vamos perder muito em termos de qualidade urbana e gerar uma poluição visual imensa no coração da cidade de Belo Horizonte. Acho que ela é inadequada. Inclusive porque eu fico pensando, você pegar uma obra-prima do Oscar Niemeyer e colocar painéis de LED na frente, seria o caso você pegar e colocar painéis de LED nos prédios da Pampulha, todos. Isso é uma incoerência do ponto de vista urbanístico. E foi possível na Times Square, porque a realidade lá era completamente diferente. Eram prédios degradados, não eram prédios tombados, e ali tinha uma dinâmica urbana completamente diferente. A importação de uma ideia dessa para Belo Horizonte repete algumas coisas que a história já mostrou que são inadequadas. Importar soluções que às vezes são boas em outros países para uma realidade que é completamente diferente. Então, agora, e também, do ponto de vista da ineficiência urbanística,
É porque a questão urbana, ela não é uma questão só... Quando a gente analisa uma questão urbana, ela é uma questão de tem vários fatores que interferem. A revitalização ou a requalificação de um centro-cidade, ela passa por diversos outros fatores, que são fatores de políticas públicas, de incentivo ao comércio, muitas vezes até isenção de impostos, ou uma série de outras possibilidades de recuperação mesmo urbana. Entendo. A gente tem outras soluções, né, urbanísticas que são mais eficientes. Entendo. Vereador, e aí, em relação ao comentário do professor? Eu entendo o ponto de vista dele, respeito, acho que, né, tenha ali o seu embasamento, mas são posições diferentes. Eu acho que eu não vou conseguir convencê-lo e ele também não vai conseguir me convencer. Eu vi as imagens, né, que foram passando ali da Times Square, o que eu queria era isso. Então, acho que é algo, no meu ver, positivo para a cidade, ele entende que não. Eu acho que não desconfigura, eu acho que o que está desconfigurado é o que está lá hoje. Né? Eu acho que... Tem uma questão, né, o vereador, que assim, existe uma chance disso não dar certo, por exemplo, e decidir se voltar atrás. Tem essa possibilidade? Não, a questão para dar certo é aquilo que eu falei. A lei ela vai ficar em aberto nisso. Então, se vai ter painel de LED lá ou não, aí já não cabe mais a nós, né? Assim, vereadores... Você fez a lei e quis abrir a possibilidade. Exatamente, né? A possibilidade está lá. Então, assim, cabe o mercado se movimentar, os prédios, os condomínios que às vezes têm dificuldade de recurso, às vezes o próprio condomínio pode adquirir um painel, licenciar dentro do que está na lei e pronto, acabou. O papel da prefeitura. A prefeitura licencia e a iniciativa privada toma conta, o cidadão que quiser fazer... A iniciativa ela é toda privada. E o recurso vai para a prefeitura? A prefeitura ganha imposto, arrecada e ainda vai ter lá 1 hora de inserção. Muito bem. Deixa eu chamar novamente o professor Flávio. Tem um questionamento aqui que eu acho interessante. Professor, o senhor acredita que pode haver uma desocupação dos prédios do centro por conta dos comerciantes e dos moradores, uma vez que os painéis de LED podem bloquear as janelas, alguma coisa assim? Olha, óbvio. Né? Óbvio, a qualidade ambiental dos edifícios ela vai deteriorar profundamente, porque isso não é colocar os painéis de LED da maneira como está na Times Square, né? É você escurecer os ambientes, prejudicar a iluminação, quer dizer, tem uma série de interferências internas. Agora, eu só queria também dizer ao vereador que não é uma questão de posicionamento, né? Não é que eu tenha a minha posição e o vereador tenha a dele. É uma questão científica, né? Ou seja, eu estudo a cidade há 50 anos, né? Eu estudo urbanismo há 50 anos, trabalho com patrimônio cultural há 30 e poucos anos. Não é uma questão de esquerda, de direita, se teve alguns vereadores de esquerda que foram favoráveis, de direita, não é. É uma questão científica, então não é uma questão de posicionamento. É uma questão científica, né? Eu entendo que o vereador tem as melhores intenções, mas o que eu estou dizendo é que, do ponto de vista científico, urbanístico, é uma solução simplista. Ela deteriora o patrimônio, deteriora a cidade e não ganha e não traz os benefícios que, a princípio, pode se esperar. Muito bem, nós vamos continuar esse debate. Acho que é importante para o povo de Belo Horizonte compreender, né, aquilo que está sendo proposto pelo vereador, pontos positivos e negativos, o que é pró, o que é contra. Isso faz parte do jornalismo, faz parte daquilo que a Rádio América e a TV Horizonte querem propor para você nesse novo momento que nós estamos vivendo. Nós estamos recebendo aqui o vereador de Belo Horizonte, Vanderlei Porto, e o professor Flávio Cassalade, da UFMG. Nós vamos para o intervalo e voltamos já com Rede Notícia Entrevista. Este é o Rede Notícia desta terça-feira, falando sobre a lei Times Square, que promete revolucionar o hipercentro de Belo Horizonte com painéis de LED. Estamos recebendo em nossos estúdios o autor do projeto, vereador Vanderlei Porto, do PRD, também recebendo o professor Flávio Cassalade, da UFMG. Ô João, antes da gente continuar o nosso papo aqui no estúdio, vamos ouvir o que as pessoas estão pensando sobre a lei nas ruas. A repórter Erlaine Grace foi conferir.
Vamos acompanhar. Eu acho que vai descaracterizar, porque eu acho que isso aqui é um patrimônio e a gente já tem uma característica da Praça 7. Então, eu acho que não gostaria que fosse mudado, não. Acho ótimo. Eu acho que vai agregar mais aqui na região, porque é uma região assim, muito pouco cuidada pela prefeitura, muita bagunça, e isso aí atrai mais gente, é uma coisa diferenciada, é um lazer a mais para o pessoal, e eu acho que fica mais bonito também essa região central com isso. Acho que vai ser uma boa, viu? Vai ficar mais iluminado, né? Vai dar mais uma visão, né? Vai ficar mais bonito, vai modernizar mais. Acho uma mudança ideal, né? Uma melhoria para a cidade, né? E todo mundo vai ficar assim compactado às coisas que a cidade está fazendo para o pessoal, né? Vai ser uma mudança muito top. Eu acho que vai modernizar muito a Praça 7, porque já tem o pirulito ali, vai ser muito legal e vai ficar muito mais bonito. Vereador Vanderlei Porto, do PRD, o que você achou aí dos comentários da população na Praça 7? É importante, né? Ouvir a população. Eu acho que em todas as enquetes, a maioria, né? Às vezes tem algum certo... Acho que a do Tempo ficou muito igualitária ali, sendo que a favor estava, né, a mais. E outras enquetes que a gente percebeu também, sempre a maioria defendendo. Porque, até o que o professor disse no bloco anterior... É claro que a gente respeita os 50 anos que ele estudou urbanismo, mas não há uma verdade absoluta na visão de urbanismo dele, né? Então, assim, nós temos várias visões de urbanismo. E a visão ideológica de urbanismo que a cidade tem desde da ex-secretária é uma visão que trouxe um atraso para Belo Horizonte, e Belo Horizonte perdeu muito para Nova Lima. Uma vez eu encontrei um secretário de Nova Lima que ele agradeceu, falou: Vanderlei, deixa continuar a jeito que para Nova Lima está ótimo. Belo Horizonte perdeu com a construção civil, está lá em Nova Lima estourando. E nós aqui, por causa de uma visão de atraso. É a visão que quer fazer com que Belo Horizonte continue sendo chamado de roça grande. Então, foi assim quando eu entrei com a lei para proibir as carroças, e que vão proibir daqui 9 meses, que a mesma esquerda foi contra. Por quê? Defendem o atraso. Então, nós vamos continuar defendendo a modernidade da cidade. Ô, professor Flávio, tem duas questões que me chamou a atenção nessa visão da população. Uma é a questão da iluminação, né? A gente que anda pelo centro da cidade, eu sou uma pessoa que vou muito no centro da cidade, a gente tem hoje essa sensação, né, dessa falta de iluminação e que isso, obviamente, impacta na segurança. E uma outra fala que me chamou a atenção também, queria que o senhor comentasse, é as pessoas acreditando que isso vai ter mais turismo no centro de Belo Horizonte. Queria que o senhor comentasse, por gentileza. Bom, a iluminação não se resolve com painéis de LED, né? A iluminação se resolve de outras maneiras e não é um problema só da Praça 7, né? É a questão da iluminação do centro da cidade como um todo. Então, não é uma questão restrita à Praça 7. Aumento de turismo, o que a gente quer na Praça 7 é vitalidade de comércio, é vitalidade de moradia, é vitalidade. Isso, acho que se a gente levar turista para lá, nós estamos trabalhando muito pouco na superfície. Mas o que eu queria acrescentar com relação às entrevistas é o seguinte: é muito importante a participação popular, ela é fundamental. Agora, essa participação popular, ela não se dá através de enquetes ou de uma entrevista aqui ou ali. Ela se faz através de uma consulta ampla à comunidade e, mais do que isso, uma consulta esclarecida. Quer dizer, é importante que a comunidade, ao opinar, ela entenda o que está em jogo para colocar a sua opinião, porque senão ela vira um achismo, né? Ou como disse o vereador, né, cada um tem a sua verdade. Embora o que eu estou trabalhando como eu disse, é uma questão de verdade científica, não é uma questão de opinião ou nem de ideologia, Certos avanços urbanísticos, eles são feitos, inclusive, no mundo inteiro, porque são resultados de experiência acumulada ao longo dos anos. Então, para que a gente possa efetivamente ter uma noção clara dos impactos que isso vai acontecer, é importante que a gente crie simulações, que a gente faça isso de uma maneira correta, crie simulações, esclareça a população sobre prós e contras da medida, para que as pessoas possam opinar. Porque senão vira o que você... eu acho lindo, né?
Painel de LED é lindo. Agora, será que painel de LED ali é adequado? Né? Será que ele é eficaz? Que são as duas coisas que eu estou dizendo. Né? Os pontos que eu estou batendo são esses. Ela é ineficaz do ponto de vista urbanístico e degradadora do ambiente público. Voltando aqui com o vereador Vanderlei, a gente está falando novamente sobre a requalificação do centro, vereador. Quais outras iniciativas, além dessa, podem ser utilizadas para reviver essa parte do centro de Belo Horizonte, de acordo com o senhor e com a equipe que trabalha com o senhor, a partir desse projeto da Times Square em BH? Na verdade, o centro já tem um projeto da prefeitura. Centro de todo mundo, né? Centro de todo mundo, já o prefeito Fuad lançou ainda na legislatura passada e que vai ter continuidade agora. Então, a gente espera que isso também contribua para revitalizar e modernizar. Eu acho que a questão é essa. Belo Horizonte tem que ter um outro olhar. Se a gente pegar fotos antigas e atuais, isso tudo foi alterado porque o tempo vai alterar, não adianta, não tem como, né? Então, o que a gente defende é isso. A gente espera que essa requalificação ali também ela traga um complemento. E, na verdade, esse projeto vai possibilitar um complemento a mais também a esse projeto. Uma fala do professor Flávio, eu fiquei pensando aqui, né, se a Câmara Municipal teria esse dispositivo e quando ele seria usado, porque a gente já teve situações assim no Brasil emblemáticas, né, por exemplo, parlamentarismo, presidencialismo, e aí foi feito esse plebiscito. Eu nunca vi isso numa Câmara Municipal, eu nem sei se existiria esse dispositivo, mas o senhor, obviamente, o senhor deve conhecer, né? Em situações assim, ou em que situações a gente poderia, por exemplo, consultar a população? Igual a gente teve agora, que a gente votou na Câmara, a questão da mudança da bandeira. A gente votou na legislatura passada e ela entrou num plebiscito, né, dentro do processo eleitoral comum. Não me lembrava, é verdade. Então, a gente pode fazer algum tipo nesse sentido. Mas envolve muito gasto, envolve muito custo. Então, teria que ser um projeto. Até o da bandeira eu achei também desnecessário. Sim. Eu acho que assim, fazer um plebiscito para discutir isso, acho que é um assunto muito pequeno. Entendi. Chamar o professor Flávio aqui para a conversa mais uma vez. Professor, queria falar agora de um aspecto mais abrangente sobre os prédios históricos aqui de Belo Horizonte. Como que a gente vai manter a memória da cidade viva aí para as próximas gerações, mas ao mesmo tempo tornar esses prédios sustentáveis, para eles não trazerem prejuízos aí, tanto para a iniciativa privada quanto para o poder público? Tem uma receita para isso? A receita para isso é a criação de políticas públicas adequadas, né? Belo Horizonte já tem alguns mecanismos que são mecanismos eficazes. Por exemplo, a gente tem a questão de isenção de IPTU, a gente tem a transferência do direito de construir, que inclusive prevista na Constituição brasileira, e que resolve as questões de eventuais perdas econômicas que os edifícios tombados venham dar aos seus proprietários. E a gente tem uma série de outros mecanismos que ajudam, né, na preservação do patrimônio histórico de Belo Horizonte. Eu diria, inclusive, que Belo Horizonte tem uma das legislações mais modernas com relação à preservação do patrimônio, inclusive reconhecida internacionalmente. Porque aqui a gente sempre foi muito inovador, inclusive na maneira como a gente adaptou localmente, para a nossa realidade local, mecanismos que foram ensaiados em outros lugares do mundo. E que aqui, em Belo Horizonte, nós demos a nossa cara local para ele, né? Então, a gente tem uma série de mecanismos, né? Mas eu acho que, sem dúvida, um dos grandes mecanismos de proteção do patrimônio é a questão de educar as pessoas, né? Mostrar a importância do patrimônio histórico e cultural para a identidade da cidade, para a memória das pessoas, porque o patrimônio ele cria laços de cidadania e de identidade que a impessoalidade de painéis de LED não criam, né? A densidade arquitetônica, a densidade dos prédios de Belo Horizonte, que para a memória e para a história da cidade, ela não pode ser conspurcada atrás de coisas imediatistas como propagandas comerciais. Eu acho que é um deslocamento de profundidade, de entendimento do que é uma cidade.
E a Obrigada. questão comercial, ela se resolve através de políticas públicas adequadas. Professor, muito obrigado pela sua participação. Vamos ouvir as considerações finais do vereador Vanderlei Porto, por favor. Não só agradecer a todos que nos assistiram, João, Juliana, ao professor. É importante o debate e que a gente continue esse debate, né, pela frente. Professor Flávio Carsalade, da Universidade Federal de Minas Gerais, considerações finais com o nosso agradecimento ao senhor. Pois é, eu também agradeço a oportunidade de colocar um ponto de vista importante. Espero que esse esclarecimento à população ele continue sendo, e a imprensa é importantíssima para isso. Bem, termina aqui o Rede Notícia Entrevista. Nossos agradecimentos mais uma vez ao vereador Vanderlei Porto e ao professor Flávio Carsalade. Acompanhe as nossas redes sociais no Instagram, @TV Horizonte, @Rádio América Oficial. Muito obrigada, gente. João, até amanhã. Até amanhã. Deus nos guarde.